Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula nossa de filosofia, beleza? E hoje nós vamos abordar aqui a obra de Michel Foucault, talvez o filósofo mais importante da contemporaneidade do século XX, ou se não mais importante, pelo menos o mais profícuo, já que a obra de Foucault é gigantesca. Então aqui nós vamos fazer um recorte, tá, dos pontos mais importantes do Foucault, especialmente aquilo que é cobrado mais nos vestibulares, beleza? Então aqui nós não vamos abordar tudo, até porque precisaria, sei lá, de umas 10 horas, tá? Mas aqui a gente vai tentar fazer um resumão e uma síntese dos pontos mais importantes de Foucault. Mas se vocês tiverem interesse depois, estudem mais, né? É por conta própria, pesquisem sobre o Foucault, até porque de todos os filósofos que nós abordamos aqui, talvez ele seja o que tenha a escrita mais simples no sentido de fácil entendimento, não exatamente simples no conteúdo, mas simples na escrita. Então a obra de Foucault ela é super acessível, então caso vocês tenham interesse, eu acho que provavelmente vão ter, né? Pesquisem mais sobre Foucault e leiam mais sobre a obra dele, beleza, galera? Bom, o Foucault é um cara que nasce na França, né, em 1926, ele virá a falecer em 1984, então todo aquele trauma, né, do período pós-guerra, da França invadida, né, aquela questão da reconstrução europeia, dos 30 anos gloriosos, tudo isso a gente pode perceber um pouco na obra de Foucault, tá? Aqui está uma imagem, né, do Foucault numa posição bem característica dele, né, aquela questão de falar muito com as mãos, né? Então tudo isso é muito perceptível na obra do Foucault, nessa síntese que ele faz da contemporaneidade e aquilo que alguns autores virão chamar posteriormente de pós-modernidade, né? Que há muita crítica sobre isso, sobre essa desconstrução, né, dos conceitos, desconstrução de paradigmas, que levaria, por exemplo, ao que hoje se chama de pós-verdade, né, o que eu prefiro chamar, na verdade, de fake news. Mas, enfim, né, então, essa questão da desconstrução dos conceitos, ela começa muito com essa escola oriunda do Foucault, do Sartre, né, da Simone de Beauvoir, especialmente da escola francesa, né? E isso gera muitas críticas hoje, apesar de o Foucault exatamente não ir muito por essa linha, mas os que vieram depois talvez tenham um entendimento errado sobre a obra do Foucault. Bom, Foucault ele era um intelectual, né? Ele era um acadêmico, né? Ele foi durante muitos anos professor do Collège de France, então toda uma geração foi muito influenciada pela obra de Foucault, especialmente essa geração mais intelectual à esquerda da França, tá? Ele também lecionou na Universidade de Tunis, enquanto a Tunísia ainda era uma colônia francesa, até 1956, posteriormente ainda fica algum tempo na Universidade de Tunis, na Universidade de Lille, teve colaboração com universidades estadunidenses, dentre outras, né? O Foucault ele vai estar muito ligado aos movimentos de 68, também teve uma participação importante durante a Guerra da Argélia, ele e o Sartre tiveram uma importância muito grande, né, especialmente contra a postura colonial francesa, né? Ali numa política bastante radical contra a direita francesa, essa direita mais tradicional francesa com o Partido Republicano, tá? Porém, ele está ligado à esquerda não marxista francesa, né? E a esquerda francesa é a mais forte da Europa, né? É a divisão clássica da política francesa entre os republicanos da direita e os socialistas da esquerda, com os dois grupos mais radicais, né, envolvendo ali, né, os dois grandes grupos políticos. E esse grupo intelectual do Foucault, como eu já disse, que tem também o Sartre, Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, estava muito ligado a essa esquerda, mas uma esquerda não marxista, uma esquerda também crítica, né, da União Soviética. E ele também vai estar muito ligado a essa questão da luta anticolonial, como eu já falei com vocês, especialmente na questão da Argélia, da Guerra da Argélia, que foi muito violenta, né, envolvendo ali uma não aceitação da França da independência argelina, que vai se concretizar em 1962, e também da luta antirracista, né? Já questionando ali esses paradigmas brancos franceses, né? Desse modelo do francês ideal e do como era importante, especialmente no fim desse período já de crescimento econômico desde a Segunda Guerra Mundial, problematizando a ideia ali do estado de bem-estar social, né? De tudo que está envolvido nisso, até porque em 68 a gente vai ter uma grande manifestação da classe trabalhadora, né? O Maio de 68, que depois se espalha para o resto do mundo, tendo até reflexos aqui na América Latina, como, né, a passeata da Cidade do México, a passeata dos 100 mil, aqui no Brasil também, que vai inclusive ter ter como efeito, né, o AI-5, o momento
mais violento, mais autoritário da ditadura brasileira, né? Então ele vai estar envolvido com todos esses processos, e por isso que a gente percebe muito na obra do Foucault, especialmente a ideia do poder, como ele aborda o poder, já que ele era um autor muito combativo, né, nesse aspecto. E além da questão, obviamente, do poder, né, o Foucault ele é muito ativo também na questão do estruturalismo, ou seja, entender as estruturas que levam a esse poder estabelecido, né, nessa sociedade liberal burguesa, especialmente liberal burguesa europeia, além de abordar também a questão da sexualidade, né, até porque Foucault ele era homossexual assumido, talvez o primeiro autor assumidamente gay, tá? E recebeu, obviamente, na época, bastante repúdio, né, bastante ataques muito fortes, né, políticos à figura dele, né, e Foucault é uma figura muito importante justamente para romper com esses paradigmas da sexualidade, tá? Então ele é um autor muito importante nesse aspecto também, por ser uma figura muito representativa no momento em que era, entre aspas, inaceitável, né, alguém ser gay. O Foucault, né, se assume gay e passa a pautar essa questão da ideia da sexualidade. Esse movimento como um todo foi muito importante, né? Simone de Beauvoir, por outro lado, também aborda muito a ideia da sexualidade e da questão feminina, além de abordar também a ideia das mentalidades, que talvez seja o ponto que vai fechar, né, arredondar todo esse pensamento aí, já que ele aborda muito a construção desse pensamento, dessa mente, né, dessa grande ideia que se estabelecia nessa Europa, né, da democracia liberal burguesa, essa Europa em reconstrução, essa Europa dos chamados 30 anos gloriosos, né? As principais obras do Foucault que nós vamos abordar aqui é a História da Loucura na Idade Clássica, As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, O Vigiar e Punir, que talvez seja o livro mais conhecido dele, né? A História da Sexualidade e a Microfísica do Poder. Tá? Os livros que vão abordar esses 4 pontos que nós estabelecemos aí, de poder, estrutura, sexualidade e mentalidade. Lembrando sempre, como eu já falei no início do vídeo, que a obra do Foucault ela é gigantesca, então vocês têm muito mais coisa para pesquisar caso vocês se interessem. Bom, então vamos lá, galera. Vamos abordar um pouco aqui o que Foucault fala sobre a loucura, mais especificamente. Bom, nesse livro, A História da Loucura, né, o Foucault ele vai estabelecer que a loucura não é algo natural, nem um estado de saúde, tá? Então a loucura ela não é um estágio natural que todas as espécies podem ter, obviamente as espécies que tenham, né, um cérebro razoavelmente desenvolvido, muito menos um estado de saúde, tá? A loucura ela seria definida pela estrutura, tá, e pelas mentalidades do período, ou seja, a loucura ela é um aspecto cultural, ou seja, ela é definida por uma maioria de pensamento predominante em cada sociedade e em seu tempo. Ou seja, ele vai fazer uma grande oposição aqui ao pensamento positivista, que ainda era muito forte na França, né? Nós temos aqui uma aula falando um pouco sobre o positivismo, a sociologia também tem uma aula sobre isso, né? Que aborda como o positivismo que nasce na França com Auguste Comte, vai ter muita força na França essa questão de respeito às tradições, respeito às instituições, esse saber que seria a solução de todos os problemas, enfim. Então ele vai criticar muito esse aspecto, fazendo uma grande oposição ao positivismo que ainda vigorava, e até hoje ainda vigora, né, nas instituições francesas. E ele vai definir que a loucura ela apresenta 4 fases, ou seja, que a loucura ela vai mudando de acordo com o tempo, o que se considera louco, né, porque também as mentalidades e as culturas elas vão se readequando a uma nova sociedade e a um novo espaço-tempo. Tá? A primeira fase da loucura, galera, é a loucura na Idade Média, tá? Na qual, e aqui falando na Idade Média, seria mais ou menos ali do século X ao século XII, tá? Seria mais ou menos esse tempo aí, tá? Podendo estender até o século XIV. E esse louco, ele seria um sábio, tá? Figuras como, por exemplo, Pedro Eremita, esses caras assim, né? Que o sábio, ele seria um andarilho, um visionário, tá? Alguém não preso a obrigações feudais. Ou seja, o sábio muitas vezes seria alguém que teve uma iluminação, mas especialmente a ideia do sábio é aquele cara, né, que não está preso às obrigações feudais, ou seja, é o cara que não está preso à terra, é o cara que possui a liberdade, né, e o seu jeito de ir e vir garantido, como o exemplo que eu já falei com vocês do Pedro Eremita, por exemplo, tá? Vai ser uma figura importante dentro das cruzadas. Depois tem Pedro Valdo também, né, mais um pouco para frente, na questão dos valdenses e tal. Então,
o cara tido como louco, na verdade, era o livre, né? Porque era uma sociedade muito presa a questões regionais, muito presa aos poderes locais, tanto o poder clerical quanto o poder da nobreza, especialmente preso à terra. Então, o ser louco, nesse contexto, muitas vezes era ser simplesmente livre, ou seja, não estar ligado àquela situação de opressão dada à servidão. Inclusive, temos uma aula aqui também falando sobre o Etienne de la Boétie, que é da questão, né, sobre o que é a servidão e como a servidão se dá. Assistam que complementa um pouco essa ideia também. Bom, o segundo contexto sobre quando Foucault aborda a loucura, já estamos falando aqui do Renascimento, ou seja, mais ou menos ali do século XV, né, ao século XVI, na qual o louco, ele como essa sociedade ele é mais livre, entre aspas, na qual esse modelo feudal ou esse modelo medieval está caindo em declínio por uma série de coisas, como as reformas protestantes, as grandes navegações, a formação do Estado moderno, dentre outras coisas, né? Então esse louco ele já é tratado como mais um místico, um esotérico, um cara que é muito apaixonado, né, pelas ideias que ele defende, ou um cara que não se apega tanto a convenções sociais, né? Então o louco nesse momento ele tem quase que um quê de sensualidade, né? Um quê de despertar um interesse, porque é um cara que se dedica muito a alguma ideia, um cara que não é muito preso, é quase como um modelo ideal, né? Ainda um pouco com essa ideia de liberdade, mas não tanto, já que é uma sociedade agora que não é tão presa às obrigações feudais, então esse louco ele é quase tido ali como uma figura quase que inalcançável, meio que irreal, né? E a palavra dele já não tem tanto valor assim. Então, quando a liberdade se estabelece um pouco mais, né, na figura especialmente das cidades, né, com o renascimento urbano, a liberdade que a cidade traz, né, até uma frase comum, especialmente na Alemanha, né, que os ares da cidade libertam o homem. Né? Então, esse louco ele é visto cada vez mais como essa figura irreal, mas a palavra dele, que tinha essa ideia de muito valor, né, de uma ideia de uma sapiência muito grande, ela vai perdendo valor. Posteriormente, na Idade Clássica, lembrando que a Idade Clássica para Foucault não é a Idade Clássica que nós tratamos na história, que seria tipo Grécia e Roma, tá? Para o Foucault, a Idade Clássica é século XVI e século XVII, que é o auge do Antigo Regime, né? O louco ele já é abandonado por essa sociedade, já que esse momento de transição do Renascimento ele meio que passou, tá? E eu tenho ali uma sociedade novamente ligada agora não mais ao poder local, mas ao poder central, que é a figura do rei, que vai se estabelecer de novo sobre os pilares do clero e da nobreza, agora ligados a ele, né? E a palavra do louco ela se torna cada vez mais isolada, já que ele não corrobora mais com aquela sociedade estamental, né? Então o louco ele é tido cada vez mais como alguém indesejável naquele modelo de sociedade, já que ele romperia em algum aspecto com essa estrutura muito hierarquizada, essa estrutura fechada em si mesmo. Tá? Então o louco ele vai ser cada vez mais tratado como um criminoso, como um pária social, como alguém que não deve existir, como alguém que é completamente limado da sociedade. Então, muitas vezes o louco ele é preso, quando não, ele é morto, ou então ele é debelado, ele é exilado, enfim. O louco é alguém que você não quer ter por perto. Posteriormente, com a Revolução Científica, os adventos da modernização da medicina, ou mesmo da própria criação da medicina, como vocês queiram, né? dessa modernização dos fatos e da ciência nascendo ali como algo muito importante para modular essa sociedade que viria, nós vamos ter do século XVIII em diante, então estamos falando aqui especialmente do iluminismo, tá? Nós vamos ter a loucura passando a ser estudada como algo clínico, ou seja, a loucura não é mais algo ligado à liberdade, algo ligado a uma abstração ou algo ligado ao não desejo ou algo deve ser desprezível. Não. A loucura é um estado clínico, como é também uma gripe, como é qualquer doença transmitível, como é uma perna quebrada, enfim. A loucura é tratada como um estado médico, né? Então, procura-se uma busca mediante a ciência para, entre aspas, curar essa loucura. Então, a loucura ela sai de algo
que era desejável, era uma ideia de liberdade, até algo que é curável pela própria ciência. Então a loucura nada mais reflete do que o pensamento estrutural, tá? E a mentalidade de uma sociedade. Então por isso que eu falei com vocês que o Foucault ele aborda muito esse aspecto, tanto das mentalidades quanto do estruturalismo, né? E nessa obra História da Loucura ele meio que vai fazendo um retrato através desse fio condutor, que é a loucura, de como a mentalidade das sociedades ela vai mudando. Beleza, meus caros? Bom, agora nós vamos aqui para o nosso próximo ponto, tá? Que pode ser um pouco chocante para vocês, que é uma sentença que vai ser publicada na França, né, em pleno reinado do rei Luís XV, tá, em 1757, com um cara chamado Damiens, que matou o próprio pai. Tá? Então, a gente vai abordar esse aspecto, especialmente para falar sobre a questão da punição e como se dava esse controle social a partir da ideia da punição, segundo Foucault. Agora nós já vamos abordar a ideia ali do poder e da punição, segundo a obra de Foucault. Então vamos lá. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia estar levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola. Camisola é uma camisa que se dava por baixo da camisa, tá, galera? Que pegava quase que o corpo todo. Carregando uma tocha de cera acesa de suas libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve, sobre um patíbulo. Patíbulo é tipo um pedestalzinho de madeira, tá? Que geralmente botavam pessoas que seriam enforcadas ou que seriam crucificadas, né? Geralmente ligado à punição. Que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barriga das pernas, tá? Atenazado é amarrado, tá, pessoal? E barriga da perna é tipo a parte de baixo da perna. A sua mão direita segurando a faca que cometeu o dito parricídio, que é o assassinato do pai, queimado com fogo de enxofre, que é um fogo que queima muito lentamente, tá? Ele não é perceptível, mas ele queima bastante. E as partes em que será atenazado, amarrado, será aplicado chumbo derretido, né? E chumbo derretido é algo que quando encosta no corpo, ele basicamente cria em você ali meio que uma armadura, e ele seca muito rápido, então aquela parte de metal fica grudada no seu corpo, é algo muito doloroso. Óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos, conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, que é uma punição que acontecia constantemente, né? Por exemplo, o Filipe dos Santos aqui no Brasil, na revolta de Filipe dos Santos, ele sofreu algo parecido. Algumas fontes dizem também que o Tiradentes teria sofrido meio que algo parecido ali já após ser enforcado. E seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado. Ou seja, por essa punição aqui, a gente pode perceber que o objetivo não era exatamente punir o Damiens, até porque provavelmente aí, quando ele foi lançado ali com o fogo de enxofre, ele já estaria morto, né? Pela dor, né? Ele teria um infarto, alguma coisa parecida pela dor absurda que ele sofreu. Mas a quantidade de punições, ou seja, ele foi amarrado, ele foi levado nu, ele foi exposto publicamente, ele foi aplicado chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera, enxofre derretido, depois o corpo puxado e desmembrado por 4 cavalos, aí depois os membros deles consumido ao fogo, esse fogo, as cinzas foram jogadas ao vento, ou seja, nem enterrados foram, e depois ainda cortaram o corpo dele em 4 partes. Ou seja, não era exatamente uma punição a ele, era uma punição a toda uma mentalidade que fugisse daquela estrutura. Até porque não estou dizendo que matar o pai é certo, obviamente que não. Mas que a punição não era exatamente ao ato, mas era uma punição ao você fugir de uma estrutura estabelecida muito pautada nesse patriarcalismo, já que o pai, né, o filho, o herdeiro do pai e o do neto e assim por diante. Então, quebrar essa estrutura era algo muito negativo, especialmente, ainda mais o Damiens não era alguém que gozava de prestígio provavelmente na sociedade francesa, não era um nobre ou coisa parecida com isso. Então, era uma punição que desejava assustar, era uma punição basicamente ao corpo. Ou seja, você queria punir a sociedade, dando a ela uma grande demonstração de poder. E é isso que Foucault vai abordar muito na obra dele do Vigiar e Punir, na qual essa punição até o século XVIII era uma punição basicamente ao corpo.
tá? Ou seja, você queria demonstrar pelo trauma causado no corpo o quão a ordem deveria ser privilegiada, especialmente essa ordem hierarquizada, estamental, estabelecida nessa sociedade, tá? E aqui, né, esse trecho do vigiar e do punir. Outro ponto que a gente vai abordar também é o panóptico, tá? Que é essa ideia que surge com um pesquisador inglês chamado Jeremy Bentham, né? Que ele vai meio que criar um modelo novo de prisão, na qual será criada uma torre central, né, que está aqui. Essa torre central aqui, tá? E em volta será feita uma estrutura circular, tá? Aonde ficarão as celas dos presidiários. Então você tem aqui uma torre, né, que representaria o poder, a vigilância, e as celas formando ali um círculo, quase que uma estrutura formando ali uma roda gigante, mais ou menos, para ficar mais claro para vocês. E o que o Bentham estabelece com isso? Tá? Que a partir desse modelo de prisão seria meio que uma prisão perfeita, já que, por exemplo, você poderia você pôr algum tipo de vidro, alguma coisa assim, na qual o preso saberia que ali está um guarda e que ele estaria, né, qualquer movimento dele, ele poderia ser visto por esse guarda, ou enfim, por essa vigilância. Então você meio que cria ali uma ligação, né, dessa estrutura, né, que é essa torre, e todo esse círculo em volta, né, dos presos, temendo essa estrutura que é essa torre, tá? Então, de que, por exemplo, o preso olharia ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e veria o guarda, né, apontando algum tipo de arma para ele, então daria ali um medo. Chega a um certo ponto que você poderia, por exemplo, nem ter mais guardas, mas que só essa estrutura representando o poder, essa torre centralizada, seria, né, o que na verdade estabeleceria o preso nessa estrutura de poder. Então, que você cria uma ligação entre uma estrutura e o poder. Essa é a ideia ali do panóptico, que vai ser um grande objeto de crítica por parte do Foucault, que ele fala que a partir dessa ideia do panóptico, a sociedade então se estabelece e as prisões, o sistema prisional também se estabelece. Então ele vai fazer esse paralelo do panóptico com várias outras situações, como por exemplo com a igreja, com as tradições, com a figura do pai, com as instituições, com o exército, tá? Então essa estrutura de poder que você teme ela vai meio que moldar uma sociedade pautada ali na manutenção das instituições e no tradicionalismo, tá? Que é aquela questão que nós vimos abordando da crítica do Foucault a essa sociedade liberal burguesa construída na Europa, tá? Então entender a questão da punição ao corpo e do panóptico é central para a gente enveredar para o que nós vamos abordar agora sobre a ideia do Foucault, tá? Na ideia de conhecimento e na ideia de poder, sintetizado nas obras dele como Arqueologia do Saber, o Vigiar e Punir, Microfísica do Saber, que nós vamos abordar agora. Bom, tá? O Foucault ele vai abordar muito a ideia das relações de poder, tá? Ou seja, relações de poder são feitas através de normas impostas diariamente por padrões sociais. Ou seja, o poder, para ele se daria não de forma absolutamente de cima para baixo, mas através de estruturas que vão ali criando uma hierarquização do poder até fechar essa sociedade numa estrutura de poder que ela seria praticamente não possível de ser rompida, tá? Pautada nessas relações sociais, nesses padrões sociais, nas mentalidades, né, que prenderiam as pessoas dentro dessa estrutura, tá? Então, essa padronização ela vai acontecer de acordo com a cultura e com a sociedade vigente, muito ligadas à tradição, né? Como eu falei com vocês, dessa sociedade liberal burguesa. Então, a tradição e a cultura, a sociedade, formariam esse tripé, né, do que manteria toda essa população ou toda essa sociedade, né, presa a esses padrões. Então, a vigilância constante, tá, e a normatização se tornam até mais fortes do que a própria lei. Ou seja, às vezes nós temos uma lei que ela é virtualmente impossível de ser estabelecida, tá? Mas que você teme tanto essa vigilância constante
E hoje em dia, Foucault seria quase que um visionário. Vocês estão com tantas câmeras, né, lentes, imagens, aparelhos eletrônicos que nos vigiam o tempo todo, que essa vigilância constante e a normatização, ela se torna mais forte mesmo do que a própria lei. Tem algumas leis que são virtualmente impraticáveis, tá? Mas que as pessoas seguem essas leis justamente por esse medo dessa vigilância constante e mesmo até de uma normatização, ou seja, uma padronização de costumes, de ações, tá? Então que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente do que diz a lei, mas seguem um padrão social, e isso acaba que cria ali uma sociedade centrada em costumes. Então os costumes eles vão se perpetuando, obviamente que mudam com o tempo, mas sempre os costumes vão padronizando e normatizando, prendendo essa sociedade numa teia, né, de poder que, como eu já disse, ela é quase que intransponível. E a crítica do Foucault ao sistema penitenciário, tá, muito na ideia do panóptico, como eu falei com vocês, né, ela vai se dar a partir do sistema penitenciário ser nada mais que um reflexo da sociedade. Então, o sistema penitenciário pode ser traduzido como o exército, como a escola, como a igreja, como a família, né, centrada na figura do pai, tá, que seriam estruturas de poder que funcionariam nesse tripé de cultura, sociedade e tradição, padronizando, né, e mantendo costumes por gerações e gerações, mantendo as estruturas de poder basicamente as mesmas. Então, através da crítica ao panóptico do Jeremy Bentham, que eu já mostrei para vocês, né, nós já vimos aqui o que é, ele vai estabelecer essa grande crítica a essa sociedade, né, pautada nessas mentalidades, né, que mantém as mesmas estruturas de poder. Tá? Então, o Foucault vai dizer que, atualmente, né, a punição ela não se dá mais ao corpo, porque não valeria a pena você fazer como se fez lá com o Damián, lembra que nós vimos aqui agora? Né, na qual o Damián foi torturado, preso, amarrado, teve o corpo dilacerado, preso a cavalo, jogaram enxofre, jogaram chumbo, óleo fervente. Isso não seria necessário, já que você cria na mente das pessoas um medo tão grande, tá, que é muito mais barato, muito menos custoso, muito menos visualmente cruel você criar uma punição à alma. Não vale a pena mais você gastar tanto esforço, tanta energia para punir o corpo, sendo que você já pode punir a alma, incitando nas pessoas esse medo que elas têm na vigilância e o poder se dando ao torno delas sem as pessoas perceberem, tá, como se dão essas estruturas de poder. Tá? E que essa prisão violenta, né, que deixa você sem a sua liberdade, né, anos e anos. Isso aqui no Brasil é um reflexo. Às vezes as pessoas demoram 6, 7 anos, né, simplesmente para serem julgadas, terem seus recursos julgados, né? E no Brasil tem uma questão do trânsito em julgado, isso é importante. Então, enquanto você ainda pode recorrer, você não está condenado, mas tem aqui a prisão preventiva, que se torna basicamente uma prisão permanente, né? Nós temos aqui no Brasil também a questão do acesso às leis, que as classes mais baixas não têm, as classes mais altas possuem. Tá? Então, que essa prisão violenta, ela seria muito mais barata. Você pega uma pessoa, joga dentro de um lugar, tá? Ela tem medo das estruturas de poder que estão ali, da famosa torre de vigilância, né? E você larga essa pessoa ali do que uma readequação do indivíduo, que é, em suma, a ideia de uma prisão, ou seja, você readequar esse indivíduo para reinseri-lo na sociedade, não é simplesmente pegar uma pessoa e jogar, né, no lugar e prender ela, tá? Mas que essa prisão mais violenta, que cerceia os direitos, cerceia a liberdade. Eu não estou defendendo quem comete um crime, obviamente que não, mas que isso é muito mais barato ao Estado, pega uma pessoa e jogar, do que criar meios para essa pessoa se readequar e se reinserir na sociedade. Inclusive a própria ideia, né, ali talvez do bandido bom e bandido morto, né, que o bandido tem que sofrer mesmo e tal, é uma ideia que foi inserida em parte da população, inclusive, para meio que defender essa estrutura que para o Estado é muito mais barata você manter as pessoas na cadeia do que você tentar mudar, né, ou tentar inserir elas, né, nessa sociedade. E isso se dá especialmente porque o poder nessa sociedade, e aqui já vamos encaminhando para o final, na questão da microfísica do poder, o poder ele se dá na forma de feixes. Ou seja, o poder não é igual aquele Estado absolutista autoritário que puniu o Damián que nós vimos lá no século XVIII. Não, o poder ele se vai por várias estruturas, como eu já falei com vocês. A família, a escola, os hospitais, o exército, a igreja,
tá? A elite social. Então, que essas várias estruturas, elas vão criando uma estrutura de poder que, na verdade, ela vai cercear os cidadãos e prendê-los, né, numa nova forma de organização social, que não é a mesma, né, lá do século XVIII, ainda do antigo regime, mas que ela carrega ali ainda alguns aspectos, especialmente na questão da hierarquização, que mudou, mas ainda existe uma hierarquização, ainda existem estamentos, né, nessas novas formas de poder se dando a partir das estruturas e das tradições e das instituições. Ou seja, de novo, é o positivismo que ainda permanece muito forte nessa sociedade. Daí a ideia de biopolítica, que não é exatamente do Foucault, mas se encaixa muito na obra dele, de que o poder ele controla os corpos mediante normas, padrões e costumes. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, tamo junto. Grande abraço. Valeu!